Chovia em Chicago há 3 dias seguidos. Não era aquele tipo de chuva dramática que lava os pecados, como nos filmes, mas uma garoa cinzenta persistente que penetra nos ossos e faz tudo parecer mais pesado do que realmente é. Sarah Mitchell estava à janela do seu apartamento-estúdio na Zona Sul, observando as gotas a escorrerem pelo vidro, imaginando qual delas chegaria primeiro ao fundo. Eram 4h47 da manhã e ela não precisava de despertador há anos. O seu corpo simplesmente sabia quando era a hora. O apartamento era pequeno, com apenas 37 metros quadrados, mas era dela. Ou melhor, era do senhorio, mas ela pagava o aluguer em dia há 6 anos, o que neste bairro era quase como ser proprietária. As paredes eram finas o suficiente para que ela pudesse ouvir a senhora no andar de cima a andar de chinelos. Começando a sua rotina matinal, o radiador chiava e sibilava, fornecendo calor suficiente para manter o frio de novembro afastado, mas não o suficiente para realmente se sentir quente. Sarah realizava o seu ritual matinal com a eficiência de alguém que já o tinha feito 1000 vezes. Banho de 3 minutos, porque água quente custa dinheiro. Café, instantâneo, preto, sem açúcar. Torrada, uma fatia, com manteiga espalhada finamente. Ela ficou em pé na bancada a comer, olhando para o quadro de avisos que pendurara acima do micro-ondas. Ali estavam pregados lembretes de uma vida diferente. Ou talvez de uma vida que ela esperava ter. Um folheto de uma faculdade comunitária, agora com 2 anos de atraso. Um cartão de visita de um estúdio fotográfico onde ela uma vez perguntou sobre estágios. Uma foto desbotada de sua mãe sorrindo em um jardim que não existia mais. Pare com isso, disse ela baixinho para si mesma, jogando a caneca de café na pia. Apenas pare. A caminhada até a lanchonete Rosie's levava 23 minutos. Sarah havia cronometrado dezenas de vezes, ajustando para o clima, a hora do dia, seus próprios níveis de energia. Na chuva, demorava 25. Ela saía às 5h30 para chegar às 6 horas em ponto, porque Rosie não tolerava atrasos e Sarah não podia se dar ao luxo de perder este emprego. Não de novo. As ruas de Bridgeport estavam apenas a começar a acordar. As luzes da rua ainda brilhavam em laranja contra a manhã cinzenta, criando halos na névoa. Um caminhão do lixo passou ruidosamente, com os seus trabalhadores a chamarem uns pelos outros em polaco. A loja da esquina, Martinez Grosseries, tinha as luzes acesas e, através da janela, Sarah podia ver o velho senhor Martinez a arrumar os produtos. Os mesmos movimentos cuidadosos que ele fazia há 30 anos. Este era o seu mundo. Pequeno, previsível, seguro. Cada fenda no passeio era familiar. Cada loja contava uma história que ela sabia de cor. A lavandaria abandonada que costumava ser um estúdio de dança. O restaurante vietnamita, que mudava de proprietário a cada 18 meses. A igreja com a cruz torta que ninguém nunca consertou. Sarah apertou o casaco. Um blusão fino que já tinha visto dias melhores e continuou a caminhar. Rose's Diner ficava na esquina da 31st com a Morgan, uma relíquia dos anos 60 que teimosamente se recusava a modernizar-se ou a desaparecer. O letreiro de Neon Roses em letras cursivas cor-de-rosa, com uma chávena de café que já não se acendia, cintilava na chuva. O edifício em si era estreito, espremido entre uma loja de penhores e uma barbearia fechada, com janelas que embaciavam no inverno e deixavam entrar demasiado calor no verão. No interior, o ar cheirava a café, gordura de bacon e algo mais. O cheiro acumulado de 50 anos de refeições, conversas, discussões e negócios. O chão era de linóleo xadrez preto e branco, rachado em alguns pontos e desgastado noutros. O balcão ocupava todo o comprimento da lanchonete, com 12 bancos de vinil vermelho que giravam se você se sentasse neles da maneira certa. 8 cabines se alinhavam ao lado da janela, com o vinil vermelho remendado com fita adesiva em vários lugares. "Você chegou cedo?", disse Rosie da cozinha. Ela tinha 68 anos, era corpulenta como um hidrante, com cabelos grisalhos sempre presos em um coque apertado e olhos que não perdiam nada. Era dona da lanchonete há 42 anos. Comprou-a com o dinheiro de um acordo judicial de que ninguém falava. "Chuva", respondeu Sarah, pendurando o casaco no cabide atrás. Ela amarrou o avental preto com a linha rosa bordada e desbotada de Rosie e pegou na cafeteira. "Sempre chove quando estás por perto", murmurou Rosie, mas não havia nenhuma crítica real nisso.
A mesa 4 precisa de ser preparada. O Ed vai chegar às 7 horas em vez das 8. A filha dele tem um compromisso na escola. Ed era o cozinheiro, um homem calado na casa dos 50 anos que fazia os melhores hash browns do lado sul e nunca falava sobre onde tinha aprendido a cozinhar. Sarah acenou com a cabeça e começou a sua rotina matinal. Encher os dispensadores de guardanapos, verificar os saleiros e pimenteiros, certificar-se de que os frascos de ketchup estavam cheios e limpos. Os primeiros clientes começaram a chegar às 6h15, na sua maioria clientes habituais. Tommy Chen, que trabalhava na construção civil e pedia sempre a mesma coisa todos os dias: 2 ovos estrelados, torrada integral, bacon e café com natas. A senhora Washington, que chegava depois do turno da noite no hospital e se sentava na mesa 7, sempre na mesa 7, a ler os seus romances e a beber café descafeinado. Ry e Pete, os funcionários dos Correios que se sentavam no balcão e discutiam sobre equipas desportivas com a paixão de pessoas que não tinham mais nada para discutir. Sarah sabia os pedidos deles, os seus hábitos, as suas conversas triviais. Servia café antes que eles pedissem. Trazia natas extra para a senhora Washington. Certificava-se de que Ray recebesse a sessão de desporto do Tribune, que alguém sempre deixava para trás. Você está calada hoje, observou Tommy, enquanto Sarah reabastecia o seu café. Mais calada do que o normal. Só cansada, disse Sarah, o que era verdade. Ela estava sempre cansada. Cansada nos ossos, cansada na mente, o tipo de cansaço que o sono não curava. Ainda faz aquela coisa de fotografia? Perguntou a senhora Washington sem tirar os olhos do livro. Você deveria fazer isso. Tem jeito para isso? Sarah sentiu algo apertar no peito. Talvez um dia. Um dia nunca chega se continuar a dizer um dia, disse a senhora Washington, virando uma página. Acredite em mim. O turno da manhã continuou com o seu ritmo familiar. Pedidos anunciados, pratos servidos, café servido, conversa fiada. A chuva continuava a cair lá fora, transformando a rua num borrão cinzento e luz refletida. Sarah movia-se por tudo isso no piloto automático. A sua mente estava em outro lugar, longe daquela lanchonete, daquele bairro, daquela vida. Às 11h47, Rosie disse para ela fazer uma pausa. O horário de pico do almoço é daqui a 20 minutos, protestou Sarah. É por isso que você deve fazer uma pausa agora. Vá sentar-se, coma alguma coisa. Sarah sentou-se na cabine dos fundos, aquela que os funcionários usavam, com um prato de ovos mexidos que ela não tinha vontade de comer. Ela pegou o seu telemóvel, um modelo antigo com o ecrã rachado, e percorreu as mensagens que já tinha lido. A sua melhor amiga, Kesha, tinha enviado uma mensagem. Ainda está de pé para sábado. Cinema e comida chinesa horrível. Sarah sorriu levemente e respondeu. Sempre. Pela janela, ela observava a cidade se movimentar. Uma mãe passando apressada com 2 crianças agasalhadas contra a chuva. Um homem de fato a falar urgentemente ao telemóvel. Um carro da polícia a descer lentamente a Morgan Street. Os agentes dentro do carro a examinar as calçadas com tédio profissional. Esta era a vida. Era real, previsível, pequena, segura. Sarah não tinha como saber que em 13 minutos tudo mudaria. A hora de pico do almoço chegou às 12h15, bem na hora prevista. A lanchonete encheu-se com a multidão habitual. Funcionários de uma seguradora a 2 quarteirões de distância. Equipas de construção do canteiro de obras na Argyle Halstead. Estudantes da faculdade comunitária em busca de comida barata. O nível de ruído aumentou. Conversas se sobrepunham, talheres tilintavam, o sino na cozinha tocava enquanto Ed gritava os pedidos. Sarah carregava 3 pratos equilibrados nos braços, uma habilidade que levou meses para dominar. Quando a porta se abriu, a primeira coisa que ela notou foi o silêncio. Não um silêncio completo. A lanchonete estava cheia demais para isso, mas houve uma queda repentina no volume, como se alguém tivesse abaixado o volume. As conversas não pararam completamente, mas ficaram mais baixas, mais cuidadosas. As pessoas olhavam para a porta e depois desviam o olhar, de repente muito interessados na sua comida. 3 homens entraram. Não, Sarah corrigiu-se, observando-os a passar entre as mesas. Não apenas homens, homens com presentes. O tipo de pessoas que ocupam mais espaço do que os seus corpos físicos deveriam ocupar. O da frente era mais velho, talvez com 60 anos,
com cabelo prateado penteado para trás e um rosto que parecia ter sido esculpido em granito. Ele usava um casaco caro. Caxemira, pensou Sarah, embora nunca tivesse realmente tocado em caxemira, e movia-se com a deliberação cuidadosa de alguém cujo corpo doía, mas que se recusava a demonstrar. Os seus olhos varriam o restaurante com a avaliação experiente de alguém que sempre conhecia as saídas, sempre contava as pessoas, sempre calculava os ângulos. Atrás dele vinham dois homens mais jovens, ambos na casa dos 30 anos, ambos vestindo fatos escuros que lhe assentavam demasiado bem para serem de loja. Eles flanquearam-no naturalmente, como se esta fosse uma formação que já tivessem feito milhares de vezes. O da esquerda tinha uma cicatriz ao longo da mandíbula. O da direita mantinha as mãos nos bolsos. Eles ocuparam a mesa 3, junto à janela. O homem mais velho sentou-se primeiro, de costas para a parede, de frente para a porta. Os dois homens mais jovens sentaram-se à sua frente, bloqueando-lhe a visão da rua. Sarah sentiu o seu coração acelerar, embora não soubesse dizer exatamente por quê. Não havia nada de abertamente ameaçador neles. Não eram barulhentos, não eram agressivos, eram apenas estranhos de alguma forma. Deslocados naquela cafetaria, da mesma forma que um tubarão estaria deslocado numa banheira. Mesa 3, disse Rosie baixinho, aparecendo ao lado de Sarah. O rosto da mulher mais velha estava cuidadosamente neutro. Seja educada. Anote o pedido deles. Só isso. Quem são eles? Sussurrou Sarah. Pessoas que vêm aqui às vezes. Trate-os como qualquer outra pessoa. Mas Sarah podia ver a tensão nos ombros de Rosie, a maneira como as suas mãos seguravam a cafeteira com um pouco mais de força do que o normal. Aquilo não era normal. Nada nisto era normal. Sarah respirou fundo e caminhou até a mesa 3. De perto, ela podia ver mais detalhes. As mãos do homem mais velho, apoiadas na mesa, tinham cicatrizes nos nós dos dedos. O homem com a cicatriz no queixo tinha olhos que nunca paravam de se mover, catalogando tudo. Todos, o que tinha as mãos nos bolsos, ainda não as tinha tirado. Boa tarde, disse Sarah, com a voz mais firme do que se sentia. Posso trazer-vos algo para beber? O homem mais velho olhou para ela e Sarah sentiu-se presa pelo seu olhar. Os seus olhos eram de um azul pálido, quase cinzento, e estudavam-na com uma intensidade que a fazia querer recuar. Mas ela manteve-se firme. Café, disse ele. A sua voz era áspera, como cascalho sendo triturado sob os pés. Puro. O mesmo, disse Scargill. O terceiro homem apenas acenou com a cabeça. A mão de Sarah tremeu ligeiramente enquanto servia o café. Não entorne, pensou ela. Por favor, não entorne. Ela não entornou, mas por pouco. Precisam de alguns minutos para ver o menu? Perguntou ela. O homem mais velho acenou com a mão, dispensando a pergunta. Só café? Sarah acenou com a cabeça e retirou-se, sentindo os olhos deles nas suas costas. No balcão, Rosie estava a servir dois trabalhadores da construção civil, com movimentos rápidos e eficientes. Mas Sarah percebeu que o seu olhar continuava a se desviar para a mesa 3. O restaurante tinha voltado ao seu volume normal, mas ainda havia uma sensação de tensão no ar. As pessoas comiam, conversavam, viviam as suas vidas, mas parte da atenção de todos permanecia nos três homens junto à janela. Sarah ocupou-se com outras mesas, enchendo copos de água, anotando pedidos, servindo comida, mas a sua atenção continuava voltada para a mesa 3. Os homens sentavam-se em silêncio, bebendo o seu café. Não conversavam entre si. Não verificavam os seus telemóveis. Apenas ficavam sentados, à espera de algo. Às 3h17, o telemóvel do homem mais velho tocou. Ele atendeu, ouviu, disse 3 palavras. 20 minutos, entendi, e desligou. Levantou-se lentamente, com cuidado, como alguém cujo corpo não cooperava mais como antes. Os dois homens mais jovens levantaram-se com ele, movendo-se em sincronia. Foi então que Sarah viu o que aconteceu. O homem mais velho deu um passo para longe da mesa e parou. A mão foi para o peito, os dedos espalhando-se contra o tecido do seu casaco caro. O rosto, já pálido, ficou branco. Chefe, disse Scargill, estendendo a mão para ele. Os joelhos do homem mais velho cederam. Não de forma dramática, não como nos filmes. Apenas uma perda repentina de força, o corpo dobrando-se sobre si mesmo. Os dois homens mais jovens o seguraram, abaixando-o no chão com uma gentileza surpreendente. A lanchonete entrou em caos.
As pessoas levantaram-se, arrastando as cadeiras. Alguém gritou. Outra pessoa gritou. Liguem para o 112. Sarah começou a agir antes mesmo de pensar, abrindo caminho entre a multidão que se formava. O seu treino médico entrou em ação. Com a certificação em RCP que ela tinha obtido há 3 anos, na esperança de que isso a ajudasse a conseguir um emprego melhor, ela ajoelhou-se ao lado do homem. Deem espaço, disse ela com voz alta e firme. Todos recuem. Os dois homens mais jovens olharam para ela com algo entre suspeita e desespero. Quem é você? Perguntou Scarjo. Sou certificada em primeiros socorros. Deixem-me ajudar. Os olhos do homem mais velho estavam abertos, mas sem foco. A sua respiração era rápida e superficial. Sarah verificou o seu pulso rápido e irregular. Ela viu suor escorrendo pela sua testa, apesar do ar frio. Senhor, pode me ouvir? Perguntou ela, inclinando-se para perto. Qual é o seu nome? Os olhos dele encontraram os dela e, por um momento, houve uma clareza surpreendente neles. As mãos dele se estenderam, agarrando o pulso dela com uma força surpreendente. Ele a puxou para baixo, com a boca perto do ouvido dela. Não chame ninguém, sussurrou ele. As palavras eram quase inaudíveis, apenas um sopro de som. Não chame. O seu aperto afrouxou-se, os seus olhos reviraram-se. Ele caiu no chão inconsciente. O coração de Sarah batia forte contra as costelas. Alguém chame o 102, gritou ela, mesmo que o seu cérebro lhe gritasse que ele acabara de lhe dizer para não o fazer. Já estou a ligar, disse a voz de Rosie vinda de algum lugar atrás dela. Scarjaw agarrou o ombro de Sarah, com força suficiente para doer. O que é que ele te disse? Nada. Ele não disse nada. Estás a mentir. Eu vi os lábios dele a moverem-se. O que é que ele disse? Não consegui ouvir. Não sei. O homem com as mãos nos bolsos. Agora elas estavam para fora. Inclinou-se com o rosto a centímetros do de Sarah. Isto é muito importante. O que ele disse a ti? Não sei. A voz de Sarah falhou. Não conseguia entender o que ele disse. Por favor, deixem-me ajudá-lo. Mas ela estava a mentir. Ela sabia que estava a mentir e podia ver nos olhos deles que eles também sabiam disso. Os minutos seguintes se confundiram. Sarah tentou manter o homem estável, verificando a respiração e o pulso dele. Os dois homens mais jovens ficaram por perto, observando cada movimento dela com intensidade. Os outros clientes do restaurante recuaram, dando espaço, mas sem sair. Presa pelo fascínio mórbido de testemunhar algo terrível, Rosie apareceu com um casaco dobrado, colocando-o sob a cabeça do homem. A ambulância está a 3 minutos de distância, disse ela baixinho. 3 minutos pareceram 3 horas. Sarah ajoelhou-se ali, com os joelhos no linóleo frio, a mão no pulso do homem inconsciente, sentindo o seu pulso bater irregularmente. Ela podia sentir os dois homens mais jovens observando-a, avaliando-a, calculando algo que ela não entendia. Você é a empregada de mesa, disse o homem com as mãos que já não estavam nos bolsos. Não era uma pergunta. Você trabalha aqui? Sim, você mora perto. O sangue de Sarah gelou. Por que isso importa? Responda à pergunta. Sim, em Bridgeport. Os dois homens trocaram um olhar, alguma comunicação silenciosa passando entre eles. Sirenes se aproximavam, ficando cada vez mais altas. A tensão na lanchonete aumentou mais um pouco. Sarah viu a mão de Scarjaw se mover em direção ao casaco, depois parar. Uma decisão tomada, depois reconsiderada. Os paramédicos entraram pela porta com deficiência prática. Tudo negócios e profissionalismo calmo. Sarah levantou-se, se recuando, com as pernas trêmulas. Ela observou enquanto eles avaliavam o homem inconsciente, fazendo perguntas. Há quanto tempo ele está inconsciente? Alguma condição médica conhecida? Ele tomou alguma coisa? Os dois homens mais jovens responderam com palavras cuidadosas e mínimas. Uma paramédica, talvez com 30 anos, com o cabelo preso num rabo de cavalo, olhou para Sarah. Foi você quem chamou? Não, quer dizer, sim. Alguém chamou. Eu só tentei ajudar. Fez bem. Manteve-o estável. A paramédica voltou ao seu trabalho, colocando uma máscara de oxigênio no rosto do homem. Eles colocaram-no numa maca com eficiência cuidadosa. Os dois homens mais jovens seguiram-nos. Scarjaw parou, voltando-se para Sarah. Ele tirou algo do bolso, um cartão de visita, branco e simples, com apenas um número de telefone gravado.
Sem nome, sem empresa, apenas 10 dígitos. Lembra-se de alguma coisa? Ele disse. Scarjaw disse-lhe, com voz baixa e urgente. Ligue para este número imediatamente, entendeu? Sarah pegou o cartão com os dedos dormentes. Eu disse que não conseguia ouvir. Se lembrar, ele repetiu. Ligue. A sua segurança pode depender disso. Então eles foram-se embora. Seguindo a maca para fora, na chuva, as portas da ambulância fecharam-se. As sirenes soaram. E assim, o restaurante voltou a algo parecido com o normal. Exceto que não era normal. Nunca mais seria normal. O resto do turno de Sarah passou num torpor. As pessoas conversavam ao seu redor, fazendo perguntas. Ela respondia no piloto automático. Um policial chegou, jovem, parecendo ter idade suficiente para fazer a barba, e tomou seu depoimento. Nome, endereço, o que ela tinha visto, o que ela tinha ouvido. O homem disse alguma coisa para você? O policial perguntou, com a caneta pronta sobre o caderno. Sarah sentiu o cartão de visita queimando no bolso do avental. Não, ela mentiu. Ele estava inconsciente. A mentira tinha um gosto amargo na sua língua. Ela nunca foi boa em mentir. Mas algo dentro dela, algum instinto que ela não sabia que possuía, dizia que contar a verdade seria perigoso, mais perigoso do que mentir para um policial. O agente fez algumas anotações e saiu. A multidão do almoço dispersou-se gradualmente. Às 15 horas, a lanchonete estava quase vazia novamente. Apenas alguns clientes habituais tomando café e fingindo que não tinham testemunhado nada de anormal. Rosie encontrou Sarah nos fundos, sentada em uma caixa de leite virada, olhando para o nada. Você está bem? Rosie perguntou. Não sei. O que é que ele te disse? Sarah olhou para cima bruscamente. Todos me perguntam isso, porque todos o viram dizer alguma coisa. A boca dele mexeu-se. Tu inclinaste-te para perto. Então, o que é que ele disse? As mãos de Sarah entrelaçaram-se no colo. Rosie, eu realmente não sei. Sarah. A voz de Rosie era firme, mas não rude. Eu administro esta lanchonete há 42 anos. Sabe o que aprendi? Às vezes vemos coisas, às vezes ouvimos coisas e, às vezes, a coisa mais inteligente a fazer é esquecer ambas. Não entendo. Aquele homem que desmaiou, eu o vi 3 vezes nos últimos 6 meses. Sempre com os mesmos 2 homens, sempre cuidadoso, sempre observando. Sabe que tipo de pessoas estão sempre observando? Sarah balançou a cabeça, embora tivesse um pressentimento de que sabia. O tipo de pessoas que não querem que se lembre delas, disse Rosie. Então, o que quer que ele tenha dito a si, talvez não tenha ouvido. Talvez estivesse demasiado concentrada em ajudar para captar as palavras. Talvez fossem apenas disparates de um homem com uma emergência médica. Compreende? Mas deram-me um número para ligar e depois perdi o número. Sarah, ouça-me. Gosto de si. É uma boa trabalhadora e merece melhor do que este emprego. Mas também és jovem e achas que o mundo faz sentido. Não faz. E pessoas assim, vivem numa parte do mundo que faz ainda menos sentido do que o normal. Sarah tirou o cartão de visita do bolso, olhando para o único número de telefone gravado no cartão caro. Ele disse-me para não ligar para ninguém. Foram essas as palavras dele. Não ligues para ninguém. Rosie ficou em silêncio por um longo momento. Então ela suspirou, um som que carregava anos de cansaço. E você vai ouvir? Não sei. Bem, é melhor descobrir, porque algo me diz que isso não acabou. O turno de Sarah terminou às 16 horas. Ela tirou o avental, vestiu o casaco fino e saiu para a chuva. A rua parecia a mesma que naquela manhã. A mesma calçada rachada, as mesmas lojas familiares, o mesmo céu cinzento. Mas tudo parecia diferente agora, como se ela estivesse a ver através de uma lente distorcida. Ela caminhou para casa com o cartão de visita no bolso, parecendo pesar 5 quilos. A sua mente continuava a repetir aquele momento. A mão dele a segurar o pulso dela, a respiração quente contra a orelha dela. Aquelas 3 palavras que não faziam sentido. Não ligue para ninguém, mas ligue para quem? Para a polícia. Já tinham sido chamados. Para a ambulância. A mesma coisa. Então, o que ele queria dizer? A menos que Sarah parasse de andar, ficando parada no meio da calçada, enquanto a chuva encharcava o casaco dela. A menos que ele quisesse dizer para não ligar para ninguém do seu mundo, não contactar as pessoas dele, não procurar ajuda. Mas por quê? E por que dizer isso a ela?
Uma empregada de mesa que era uma completa estranha. Ela começou a andar mais rápido agora. O seu prédio apareceu à vista. O seu exterior familiar e surrado parecia agora ameaçador. Ela subiu os 3 lances de escadas. Os seus sapatos molhados a chiar no linóleo. Dentro do seu apartamento, Sarah trancou a porta e verificou 2 vezes. Fechou as cortinas. Ficou parada no meio do seu pequeno espaço, pingando no chão, e tirou o cartão de visita. Apenas um número, sem nome, sem explicação. Ela deveria jogá-lo fora. Era o que Rosie havia aconselhado. E Rosie era inteligente. Ela sobreviveu neste bairro por 4 décadas. Ela sabia das coisas, mas os dedos de Sarah não soltavam o cartão. Em vez disso, ela se viu a pegar o telemóvel. Ela não discou o número. Ainda não. Mas ela o inseriu nos seus contatos, salvando-o sob uma única letra, X. Então, ela sentou-se na cama, ainda com as roupas molhadas, e tentou processar o que tinha acontecido. Um homem tinha desmaiado na sua frente. Essa parte estava clara. Ele sussurrou algo para ela. Essa parte também estava clara. E agora, 2 homens que pareciam capazes de fazer os problemas desaparecerem tinham o nome dela, o seu local de trabalho, o seu bairro. Em que ela se tinha metido? A noite caía cedo em novembro. Às 17h30 já estava completamente escuro. As luzes da rua projetavam poças de luz laranja no pavimento molhado. Sarah tinha trocado de roupa e vestido calças de moletom e um moletom velho de uma faculdade que ela nunca frequentou, comprado em um brechó. Ela preparou o jantar, macarrão instantâneo com ovo mexido, dentro do limite de suas habilidades culinárias, e comeu sem sentir o gosto de nada. Agora ela estava sentada perto da janela, com a cortina aberta apenas o suficiente para ver a rua abaixo. Ela disse a si mesma que estava a ser paranoica, que Rosie estava certa, que deveria simplesmente esquecer tudo. O homem provavelmente estava a ter um ataque cardíaco ou um derrame. As suas palavras provavelmente eram o delírio confuso de alguém em sofrimento médico. Os 2 homens que estavam com ele provavelmente eram apenas colegas protetores, preocupados com o seu chefe ou amigo, ou o que quer que ele fosse, Mortice. Mas Sarah continuou a observar a rua mesmo assim. Às 19h23 ela viu um carro preto, aparentemente caro, dirigindo lentamente pela rua. Muito lentamente. Ele passou pelo prédio dela uma vez, depois deu a volta no quarteirão e passou novamente. O coração dela começou a bater forte. Não é nada, disse a si mesma. É só alguém perdido, à procura de um endereço. O carro passou pela 3ª vez. Sarah afastou-se da janela, com a respiração acelerada. Ela estava sendo ridícula, paranoica. Não havia motivo para pensar que aquele carro tivesse alguma coisa a ver com ela. Exceto que havia, porque homens com casacos caros não desmaiavam em lanchonetes em Bridgeport por acidente. E homens com cicatrizes no queixo não distribuíam cartões de visita com números impossíveis de rastrear, a menos que esperassem que esses números fossem usados. O seu telemóvel vibrou, fazendo-a sobressaltar. Ela o pegou, com o coração na boca. Mensagem de Kesha. Tudo bem? Você está estranha o dia todo. Sarah ficou olhando para a mensagem. Como poderia explicar? Ela respondeu. Dia longo. Só estou cansada. Quer conversar amanhã? Prometo. Ela pousou o telemóvel e voltou para a janela. O carro preto tinha desaparecido. A rua estava vazia, exceto pelo filho da Sra. Shane a estacionar o seu Honda velho do outro lado da rua. Normal. Tudo estava normal. Sarah seguiu a sua rotina noturna mecanicamente. Tomou banho, escovou os dentes, ajustou o despertador para as 4h47. Deitada na cama, olhando para o teto, ouvia os sons familiares do prédio ao seu redor. A televisão da Sra. Chen, abafada pelo teto, o barulho dos canos, a música grave de alguém tocando ao longe, o chiado esporádico dos radiadores, sons normais, sons reconfortantes. Mas Sarah não conseguia dormir. Ela continuava a pensar nos olhos azuis claros, na mão que agarrava o seu pulso, nas 3 palavras que não faziam sentido. Não ligue para ninguém. Às 23h47, exatamente 12 horas depois de ter feito a sua pausa no restaurante, Sarah ouviu algo que não era normal. Passos no corredor fora do seu apartamento. Lentos, deliberados, parando bem na frente da sua porta. Ela sentou-se, mal respirando. Uma sombra moveu-se na fresta debaixo da porta. Alguém estava ali, simplesmente parado.
A mão de Sarah moveu-se para o telemóvel, os dedos pairando sobre o ecrã. Deveria ligar para o 112, mas o que diria? Alguém parado à minha porta. Isso não era um crime. A sombra afastou-se. Os passos recuaram pelo corredor. Sarah esperou 5 minutos, depois 10, depois 15, quando finalmente reuniu coragem para olhar pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas debaixo da porta havia um único pedaço de papel dobrado uma vez. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela o pegava. Ela desdobrou-o lentamente, meio que esperando. Ela não sabia o quê. Uma ameaça, um aviso. Em vez disso, havia apenas 7 palavras escritas com uma caligrafia elegante e precisa. Ele está estável. Eles sabem que você ouviu. Cuidado. Sem assinatura. Sem explicação. Sarah virou o papel. Nada no verso. Ela verificou o corredor novamente, ainda vazio. Trancou a porta, verificou 2 vezes e, por precaução, empurrou a pequena cômoda contra ela. Então, sentou-se na cama, com o bilhete numa mão e o telemóvel na outra, e finalmente admitiu o que vinha negando o dia todo. Ela estava em perigo. Não entendia por quê. Não entendia de quê, mas entendia a verdade básica. Um estranho desmaiou na sua frente, sussurrou um aviso e agora as pessoas estavam a vigiar o seu prédio, deixando bilhetes debaixo da sua porta, fazendo-a saber que ela tinha sido notada. Sarah olhou para o seu telemóvel, para o contacto guardado como X. Uma chamada. Era tudo o que precisava. Uma chamada para aquele número e talvez ela obtivesse respostas. Talvez ela recebesse ajuda. Ou talvez ela recebesse algo muito pior. A chuva continuava a cair lá fora, batendo contra a janela como dedos tentando entrar. Sarah sentou-se na escuridão do seu apartamento, tentando decidir o que a assustava mais. Fazer aquela ligação ou não fazer. Sarah não dormiu. Não realmente. Ela entrava e saía do estado de consciência. A sua mente repassava os acontecimentos do dia anterior como um rolo de filme preso em repetição. Sempre que começava a adormecer, os seus olhos abriam-se de repente, o seu coração acelerava, convencida de que tinha ouvido passos no corredor novamente. Às 4h47 da manhã, o seu corpo acordou-a como de costume. Mas desta vez, sentiu-se diferente, mais pesada, como se o ar no seu apartamento tivesse ficado mais denso durante a noite, fazendo com que cada movimento exigisse um esforço extra. Sentou-se na beira da cama com o bilhete misterioso ainda na mesinha de cabeceira, onde o havia colocado antes de tentar dormir. Na luz cinzenta do amanhecer, a caligrafia parecia diferente, menos ameaçadora, mais objetiva, apenas uma informação, um aviso de alguém que, por razões que ela não conseguia compreender, queria que ela tivesse cuidado. Mas cuidado com o quê e cuidado com quem? Sarah seguiu a sua rotina matinal no piloto automático. Mas tudo parecia errado. O café tinha um gosto amargo. A torrada ficou presa na garganta. Até os sons familiares da senhora no andar de cima pareciam sinistros, em vez de reconfortantes. Ela continuava a olhar para o seu telemóvel, para o contato guardado como X, com o polegar pairando sobre o botão de chamada. O que aconteceria se ela ligasse? Quem atenderia? O que eles queriam dela? E mais importante, o que aquele homem queria dizer com "não ligue para ninguém"? As palavras tinham sido tão urgentes, tão específicas. Não ligue para ninguém. Não, não ligue para a polícia. Ou não peça ajuda. Apenas para ninguém. Sarah vestiu o casaco, verificou o seu reflexo no espelho do banheiro e mal se reconheceu. Os seus olhos estavam com olheiras. A sua pele parecia pálida, quase cinzenta. Ela parecia alguém que tinha visto algo que não devia, o que ela supunha ser exatamente o que era. A caminhada até o restaurante Roses parecia diferente naquela manhã. Cada carro que passava deixava-a tensa. Todas as pessoas na rua pareciam olhar para ela por muito tempo. O carro preto da noite anterior não estava lá. Ela verificou 3 vezes, mas isso quase piorou as coisas. Onde estava? Quem o conduzia? Na esquina da 29th com a Morgan, Sarah parou abruptamente. Um homem de casaco cinzento estava do outro lado da rua a ler um jornal. Não havia nada de anormal nisso, exceto que já ninguém lia jornais físicos e ele não estava realmente a ler. Os seus olhos continuavam a olhar para cima, a examinar a rua e depois voltavam para o jornal. Sarah começou a andar novamente mais rápido. Quando chegou à esquina seguinte e olhou para trás, o homem tinha desaparecido.
Paranoia, disse a si mesma. Estás a ser paranoica. Mas o bilhete debaixo da porta não tinha sido paranoia. O cartão de visita no bolso não era paranoia. As 3 palavras sussurradas no seu ouvido não eram paranoia. Ela chegou ao Rossi's às 5h62, 8 minutos mais cedo do que o habitual. A lanchonete estava escura, exceto pela luz da cozinha nos fundos. O carro de Rose, um Buick de 15 anos que fazia barulho quando estava em marcha lenta, estava no seu lugar habitual no pequeno estacionamento. Sarah usou a sua chave para entrar. O sino familiar acima da porta tocou. A lanchonete também parecia diferente. De alguma forma, menor, mais confinada, como se as paredes tivessem se aproximado durante a noite. Cedo, a voz de Rose chamou da cozinha. Não conseguia dormir, algo assim. Rose apareceu na porta da cozinha, enxugando as mãos em uma toalha. Ela estudou Sarah com aqueles olhos perspicazes que não perdiam nada. Você está com péssima aparência. Obrigada, estou falando sério. Você parece que ficou acordada a noite toda. É sobre ontem. Sarah pendurou o casaco e amarrou o avental. Alguém deixou um bilhete debaixo da minha porta ontem à noite. A expressão de Rose não mudou, mas Sarah viu os ombros dela ficarem tensos. Que tipo de bilhete? Do tipo que diz que as pessoas sabem que eu ouvi algo. Do tipo que diz para ter cuidado. Mostre-me. Sarah tirou o papel dobrado do bolso. Pescoço. Rose pegou nele e leu rapidamente e depois leu novamente, mais devagar. Quando ela olhou para cima, seu rosto estava sério. Sarah, ouve-me com muita atenção. Precisas de tirar alguns dias de folga. O quê? Não posso pagar. Eu pago-te. Apenas tira alguns dias. Sai da cidade. Visita um amigo. Vai para algum lugar onde essas pessoas não saibam procurar. Rosie, não entendo o que está a acontecer. Quem são essas pessoas? Pessoas? Em que é que me envolvi? Rosie ficou em silêncio por um longo momento. Depois, suspirou, dobrou o bilhete e devolveu-lhe. Conhece a família Castellano? Sarah abanou a cabeça. Ótimo! Isso significa que és inteligente o suficiente para não prestar atenção em coisas que não te dizem respeito. Os Castellanos estão em Chicago há 70 anos. São empresários. Importação, exportação, imobiliária, restaurantes. Tudo legítimo, tudo dentro da lei. Mas também são o tipo de empresários que têm outros negócios. Do tipo que ninguém fala. Do tipo em que se alguém desmaia num restaurante e sussurra algo para uma empregada, as pessoas prestam atenção. Sarah sentiu um frio a espalhar-se pelo peito. O homem de ontem, ele é um castelaniano. Vincent Castigliano, o chefe da família. Ou era, até ontem. Disse nas ruas que ele está na UTI do Northwestern Memorial. Teve um AVC e disse, este foi grave. E os 2 homens que estavam com ele, o seu sobrinho Marco, aquele com a cicatriz, e Anthony Russo, o seu motorista, ambos leais, ambos perigosos, se os contrariar. Mas também, Rosie hesitou, também o tipo de homens que respeitam certas coisas. Honra, dívidas, pessoas que ajudam quando não precisam. Eu só estava a fazer o que qualquer um faria, exatamente. O que significa que eles provavelmente a veem como, não sei, uma inocente, alguém que se envolveu em algo por acidente. Mas, Sarah, isso não significa que esteja segura. Porque se Vincent te disse algo antes de desmaiar, e se esse algo é importante, então és valiosa. E ser valiosa pode ser tão perigoso quanto ser uma ameaça. Sarah encostou-se ao balcão com as pernas subitamente fracas. O que devo fazer? Tira alguns dias de folga. Deixa as coisas acalmarem. Essas situações têm uma maneira de se resolverem sozinhas. Vincent acorda ou não acorda. A família se estabiliza ou não se estabiliza. Mas, de qualquer forma, em alguns dias, você será notícia velha. Apenas mais uma testemunha de outra emergência médica. Fazia sentido. Era lógico. Era a coisa inteligente a se fazer. Então, por que Sarah sentiu que fugir era exatamente a escolha errada? Sarah trabalhou no seu turno em um dia. Os habituais clientes da manhã entraram. Tommy Chen, a Sra. Washington, Ray e Pete. Ela serviu o café, anotou os pedidos, serviu a comida, conversou. Mas parte da sua mente estava sempre noutro lugar, sempre a ponderar as suas opções. Opção 1, seguir o conselho de Rose, sair da cidade por alguns dias, esperar que tudo isso passe. Opção 2, ligar para o número do cartão de visita, obter respostas, talvez obter ajuda. Opção 3, ir à polícia.
contar tudo, deixar que eles tratassem do assunto. Só que a opção 3 parecia errada no momento em que ela pensou nela. Vincent Castaniano tinha dito especificamente para ela não ligar para ninguém. E se Rosie estivesse certa sobre a corrupção nas forças da lei, ela não tinha dito isso diretamente, mas Sarah sabia ler nas entrelinhas. Então ir à polícia poderia ser a coisa mais perigosa que ela poderia fazer. Às 10h15, a decisão foi tomada por ela. Um homem entrou na cafetaria, não era um dos clientes habituais. Tinha cerca de 45 anos, cabelo escuro a ficar grisalho nas têmporas, vestia um fato azul marinho caro, mas não chamativo. Ele tinha a mesma consciência cautelosa que os homens de ontem. Os olhos examinavam a sala, catalogavam as saídas, avaliavam as ameaças. Mas havia algo nele que parecia diferente, menos agressivo, mais comedido. Ele sentou-se no balcão, a 2 bancos de distância de Ray e Pete. Quando Sarah se aproximou com a cafeteira, ele sorriu. Era um sorriso cansado, do tipo que não chegava aos olhos. Café, por favor, puro. Sarah serviu, com a mão firme, apesar da ansiedade que lhe revirava o estômago. Precisa do menu? Não, obrigado. Apenas café e um momento do seu tempo, quando tiver. O coração de Sarah começou a bater forte. Estou a trabalhar. Eu vejo isso. Posso esperar. Ele disse isso com naturalidade, mas Sarah percebeu a firmeza por trás das palavras. Não era um pedido. Era uma ordem educada. Ela serviu mais 2 mesas, encheu os copos de água, anotou o pedido da mesa 6. Durante todo esse tempo, sentiu os olhos do homem sobre si. Não era exatamente ameaçador, era mais como uma avaliação. Finalmente, durante uma pausa, Rosie acenou com a cabeça para os fundos. Faça a sua pausa. O homem levantou-se quando Sarah se levantou, seguindo-a até a cabine dos fundos, a cabine dos funcionários. Sentaram-se um em frente ao outro, e Sarah sentiu-se presa, mesmo podendo ver a porta da frente dali. Podia ver Rosie observando por trás do balcão. Meu nome é Daniel Russo, disse o homem. Anthony, de ontem. Ele é meu irmão mais novo. Sarah não disse nada, esperando. Você ajudou o senhor Castaniano ontem. Meu irmão me contou. Ele disse que você foi calma, profissional, que sabia o que fazer. Tenho certificação em RCP. Mais do que isso, você manteve a cabeça fria quando os outros entraram em pânico. Isso é importante. Daniel pegou o telemóvel, deslizou para uma foto e virou-o para que Sarah pudesse ver. Mostrava um homem mais velho numa cama de hospital. Tubos e fios por todo o lado, olhos fechados. Vincent Castiano, ele está vivo graças a si, porque o manteve estável até os paramédicos chegarem. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Por favor. A voz de Daniel era gentil, mas firme. Não vamos fingir. Fez algo notável. E o senhor Castiano, no que pode ter sido o seu último momento consciente, disse-lhe algo. Precisamos de saber o que foi. Aí estava, a verdadeira razão para essa visita. Sarah escolheu as palavras com cuidado. Ele disse-me para não ligar para ninguém. A expressão de Daniel não mudou, mas Sarah viu algo brilhar nos seus olhos. Surpresa, preocupação. Essas foram as suas palavras exatas. Sim, não ligue para ninguém. Então ele desmaiou. E você ligou para alguém? Os paramédicos já estavam a ser chamados. Eu não liguei para mais ninguém. Daniel ficou em silêncio por um longo momento, estudando-a. Sarah sentiu como se estivesse a ser examinada por um raio-x, cada pensamento e sentimento expostos. Você está com medo? Ele finalmente disse que não era uma pergunta. Sim, ótimo. O medo faz com que sejas cuidadosa, mas Sarah, posso chamá-la de Sarah? Precisa de entender uma coisa. O que testemunhou ontem, o que o senhor Castiano lhe disse, coloca-a numa posição muito delicada. Não quero estar em nenhuma posição. Só quero voltar à minha vida normal. Eu sei, acredito em si. Mas o problema é que a vida normal não é uma opção neste momento, porque há pessoas que precisam de saber que não é uma ameaça. E há outras pessoas que precisam acreditar que pode ser útil. E ambos os grupos vão estar de olho em ti. Sarah sentiu o peso dessas palavras pousar no seu peito. O que faço? Primeiro, confia em mim. Sei que é pedir muito, mas a minha família, os russos, trabalhamos com os castelanos há 3 gerações. Não somos o que provavelmente pensas que somos. Sim, operamos em áreas cinzentas. Sim,
Fazemos coisas que estão fora da sociedade normal, mas temos regras. Honra. Não magoamos pessoas inocentes. Perdoe-me se não acho isso completamente tranquilizador. Os lábios de Daniel se curvaram no que poderia ter sido um sorriso. É justo. Deixe-me colocar de outra forma. O Sr. Castiano é como um pai para mim. Eu o conheço desde os 8 anos de idade. Ele ensinou-me a jogar xadrez. Ele veio à minha formatura na faculdade. Quando a minha esposa morreu, há 5 anos, ele ficou comigo por 3 dias seguidos. Não disse uma palavra. Apenas ficou sentado lá para que eu não ficasse sozinho. Sara viu emoção real nos olhos de Daniel agora. Verdadeira dor. O facto de que as suas últimas palavras conscientes foram para proteger-te, continuou Daniel. Isso significa algo. Significa que ele viu algo em ti. Inocência, talvez. Ou talvez ele apenas reconhecesse alguém que estava no lugar errado, na hora errada, e não quisesse que você pagasse pelos erros dele. Que erros? Daniel olhou ao redor da lanchonete. Depois voltou a olhar para Sara. Não aqui, não agora. Mas preciso que você entenda. Quando o senhor Castellano disse para você não ligar para ninguém, ele não estava sendo paranoico. Ele estava a proteger você. Porque neste momento, no nosso mundo, há pessoas em quem não se pode confiar. Pessoas nas forças da lei, pessoas na nossa própria organização, pessoas que usariam-te para chegar até ele. Por que usariam-me? Eu não sei de nada. Tu sabes, ele disse alguma coisa. Isso é o suficiente. Eles vão querer saber o quê, e vão presumir que ele te contou mais do que realmente contou. As mãos de Sara tremiam. Ela as pressionou contra a mesa. Isso é loucura. Essa é a minha vida. Não posso simplesmente... Não posso fazer parte disto. Eu sei, e lamento, mas agora fazes parte disto, quer queiras, quer não. Portanto, a questão é, queres enfrentar isto sozinha ou queres ajuda? A Sara olhou para o Daniel Russo, tentando ler o seu rosto, as suas intenções. Tudo nisto parecia errado. Tudo nisto ia contra todos os seus instintos de se manter segura, longe de problemas, invisível. Mas outra parte dela, a parte que tinha tirado o curso de primeiros socorros na esperança de se tornar paramédica. A parte que outrora sonhara em ser fotojornalista, documentando histórias reais. A parte que estava cansada de ser invisível. Essa parte estava curiosa. Que tipo de ajuda? Ela perguntou baixinho. Proteção em primeiro lugar. Pessoas vigiando o seu prédio, garantindo que ninguém que não deva se aproxime de você. Informação em segundo lugar. Podemos dizer a você quem evitar, em quem confiar, o que realmente está acontecendo. E em terceiro lugar, Daniel hesitou. Em terceiro lugar, podemos garantir que, quando isso acabar, você possa realmente voltar à sua vida normal, sem precisar ficar olhando por cima do ombro pelo resto da vida. E o que querem em troca? Honestidade. Se lembrar de mais alguma coisa que o Sr. Castiano disse, qualquer coisa, precisamos de saber. E se alguém se aproximar de si, qualquer pessoa, contacte-nos imediatamente. Sara pensou no bilhete debaixo da sua porta, no carro preto que circulava à volta do seu prédio, no homem com o jornal que não estava realmente a ler. Alguém já o fez, disse ela. Ontem à noite deixaram um bilhete debaixo da minha porta. A expressão de Daniel endureceu. Mostre-me. Sara tirou o bilhete do bolso. Daniel leu-o, cerrando os dentes. Viu quem o deixou? Não. Ouvi passos. Depois, desapareceram. Quando olhei, só estava o bilhete. Esta caligrafia é boa, educada. Alguém que se preocupa com os detalhes. Daniel tirou o telemóvel e tirou uma foto do bilhete. Posso ficar com isto? Sara acenou com a cabeça, sem confiar na sua voz. Daniel guardou o bilhete no bolso e inclinou-se para a frente com a voz baixa e urgente. Sara, preciso que compreendas a gravidade da situação. O Sr. Castellano não teve um AVC. Foi envenenado. As palavras atingiram Sara como uma bofetada. O quê? Os médicos fizeram exames e encontraram vestígios de algo no sangue dele. Algo que induziu os sintomas de um derrame. Alguém tentou eliminá-lo e o fez em público, num local onde as testemunhas simplesmente assumiriam que se tratava de uma emergência médica. Mas quem? É isso que estamos a tentar descobrir. Existem facções dentro da organização. Pessoas que acham que o Sr. Castellano é muito velho, muito brando. Pessoas que querem levar a família numa direção diferente. Mais agressiva, mais violenta,
mais disposta a cruzar limites que o Sr. Castellano nunca cruzaria. A mente de Sarah estava a girar. E você acha que quem o envenenou sabe que ele falou comigo? Nós sabemos. Eles sabem. O bilhete prova isso. Eles sabem que você ouviu. Isso não é genérico, é específico. Alguém quer que saibas que estás a ser vigiada, seja para intimidar-te a ficar calada ou para ver o que vais fazer. Isso é loucura. Sou uma empregada de mesa. Ganho o salário mínimo mais gorjetas. Moro num apartamento de 120 metros quadrados. Não sou ninguém. És a última pessoa com quem Vincent Castiano falou antes de perder a consciência. No nosso mundo, isso faz de ti alguém muito importante. O telemóvel de Daniel vibrou. Ele olhou para ele e franziu a testa. Preciso de ir, mas, Sarah, por favor, pense no que eu disse. Podemos protegê-la, mas só se nos deixar. Ele levantou-se, tirou a carteira e deixou uma nota de $100 na mesa pelo café e pelo seu tempo. O meu número está no cartão que o meu irmão lhe deu. Por favor, ligue-me esta noite, mesmo que seja só para conversar. Não deves ficar sozinha nisto. Então ele foi-se embora. Saiu da cafetaria com a mesma cautela com que entrou. Sarah ficou sentada a olhar para a nota de $100, com os pensamentos agitados e envenenados. Vincent Castiano tinha sido envenenado, o que significava que alguém tinha tentado eliminá-lo, o que significava que havia uma luta pelo poder, o que significava que as pessoas estavam dispostas a cruzar limites sérios para conseguir o que queriam, e ela estava no meio disso. Rosie apareceu à mesa. O que ele queria? Oferecer-me proteção. Vais aceitar? Sarah olhou para a sua chefe. Esta mulher que sobreviveu 42 anos neste bairro, sabendo quando ver as coisas e quando desviar o olhar. O que farias? Rosie sentou-se à sua frente, algo que raramente fazia durante o horário de trabalho. Queres a verdade? Eu aceitaria, porque homens como Daniel Russo não fazem ofertas como essa levianamente. Se ele diz que precisas de proteção, provavelmente precisas. E se ele está a oferecer, significa que vê valor em manter-te segura. É isso que me assusta. Que valor? O que eles acham que eu sei? Talvez nada. Talvez seja apenas uma questão de retribuir a alguém que ajudou quando não precisava. Os Castanos são da velha guarda. Acreditam em dívidas, honra. Salvaste a vida do Vincent, ou pelo menos tentaste. Isso cria uma obrigação. Sarah pensou nisso, uma obrigação, uma dívida. De certa forma, fazia sentido. De outra forma, aterrorizava-a. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Honda Civic preto. Matrícula 847 AHNK. Estacionado em frente ao teu prédio. Não é um dos nossos. Tem cuidado. O sangue de Sarah gelou. Ela mostrou o telemóvel a Rosie. É deles, disse Rosie baixinho. Dos russos. Eles já estão a tomar conta de ti sem a minha permissão. Querias que eles esperassem pela permissão enquanto outra pessoa agisse? Sarah não tinha resposta para isso. O resto do turno de Sarah foi uma névoa de ansiedade e hiperconsciência. Cada cliente que entrava era examinado minuciosamente. Cada carro que passava lá fora era anotado. Ela se viu a memorizar matrículas, traços faciais, padrões de comportamento. Isso era loucura. Essa não era a sua vida. A sua vida era simples, previsível, segura. Exceto que não era mais. Às 15h47, outra mensagem chegou do número desconhecido. Honda preta saiu há 20 minutos, substituída por Nissan cinza. Mesmo padrão, observadores diferentes. Sarah respondeu. Quem é? A resposta foi imediata. Daniel, estamos a monitorizar a situação. Você está segura por enquanto. Por enquanto? Essas duas palavras carregavam um peso que Sarah não queria contemplar. O seu turno terminou às 16h. Ela tirou o avental, vestiu o casaco e saiu para a tarde. O céu estava cinzento novamente. Parecia que o céu estava sempre cinzento ultimamente, e um vento frio soprava do lago, cortando o seu casaco fino. Sarah caminhou para casa, mas desta vez prestou atenção. Prestou muita atenção. Viu o Nissan cinzento estacionado a 2 quarteirões do seu prédio, com o motor ligado e alguém sentado no banco do motorista. Viu um homem na janela de um café, com o portátil aberto, mas os olhos fixos na rua. Viu padrões que nunca tinha notado antes. Ou talvez eles nunca tivessem estado lá antes.
O seu prédio parecia diferente quando se aproximou dele. Menos como um lar, mais como um lugar onde coisas poderiam acontecer. O átrio, normalmente vazio, tinha alguém dentro. Uma mulher que Sarah nunca tinha visto antes, a verificar a sua caixa de correio com uma casualidade estudada. Sarah subiu as escadas até ao seu apartamento, com as chaves na mão. Na porta, parou para ouvir. Nenhum passo, nenhuma sombra debaixo da porta. Ela destrancou a porta, abriu-a com cuidado, meio à espera que alguém estivesse lá dentro. O apartamento estava vazio exatamente como ela o tinha deixado naquela manhã. Sarah trancou a porta, verificou 2 vezes e empurrou a cômoda contra ela. Então, sentou-se na cama e pegou o telemóvel. O contacto chamado X olhava para ela. Uma chamada. Era tudo o que precisava. Antes que pudesse pensar demais, ela apertou o botão de ligar. O telemóvel tocou 2 vezes, então uma voz familiar atendeu. Sarah, obrigado por ligar. Daniel Russo, não o seu irmão Marco ou o motorista Anthony. O próprio Daniel. Preciso entender o que está a acontecer, disse Sarah sem preâmbulos. Tudo. Sem mais dicas, sem mais explicações cuidadosas. A verdade. Pode encontrar-se comigo em algum lugar público? Em algum lugar onde se sinta segura? Sarah pensou sobre isso. Público significava testemunhas. Público significava segurança. Teoricamente. Onde? Há um café na 35th com a State, o Bernie's. Conhece? Ela conhecia. Era uma instituição do bairro, sempre cheio, sempre seguro. Quando? Às 18 horas. Isso dá-te tempo para pensar, para te preparares. E Sarah, vem sozinha. Não digas a ninguém para onde vais. Nem a Rosie e nem aos amigos, a ninguém. Como sei que posso confiar em ti? Não sabes, mas ligaste mesmo assim, o que significa que uma parte de ti já confia. Às 18 horas, estarei na mesa dos fundos. Ele desligou. Sarah ficou sentada ali com o telefone na mão, a pensar no que acabara de concordar. Um encontro com um homem que admitia operar em áreas cinzentas. Um homem cuja família trabalhava com o crime organizado há 3 gerações. Um homem que afirmava querer ajudá-la, mas também precisava de algo dela. Isso era um erro. Definitivamente era um erro. Mas às 17h30, Sarah viu-se a trocar de roupa, calças de ganga em vez de calças de moletom, um suéter em vez do moletom da loja de artigos usados. Ela escovou o cabelo, olhou-se no espelho e mal reconheceu a mulher que a fitava, em quem ela estava a se tornar. A cafetaria do Bernie estava exatamente como Sarah se lembrava. Movimentada, acolhedora, com cheiro de café expresso e bolos frescos. As paredes estavam cobertas com obras de arte locais. As mesas eram diferentes umas das outras, e os baristas conheciam metade dos clientes pelo nome. Era o tipo de lugar que transmitia segurança, normalidade, a sensação de que o mundo fazia sentido. Daniel já estava lá, sentado na cabine dos fundos, como prometido. Tinha um café à sua frente, intocado. Quando viu Sarah, levantou-se um gesto de respeito que a surpreendeu. Obrigado por ter vindo, disse ele quando ela se sentou na mesa à sua frente. Não sei se tive muita escolha. Você sempre tem escolha. É importante lembrar disso. Uma barista apareceu. Jenny, que Sarah conhecia do bairro. O que posso lhe servir, querida? Chá de camomila. Sarah disse que precisava manter a calma e que o café só a deixaria mais nervosa. Quando Jenny saiu, Daniel inclinou-se para a frente, falando baixinho. Vou contar-lhe coisas que poucas pessoas fora do nosso mundo sabem. Estou a confiar nela porque o Sr. Castellano confiava nela. E o julgamento dele raramente erra. Mas uma vez que souber dessas coisas, não poderá mais ignorá-las. Tem a certeza de que quer isso? Sarah pensou no bilhete debaixo da sua porta. Nos carros que vigiavam o seu prédio? No fato de que a sua vida normal já tinha acabado? Quer ela reconhecesse isso ou não? Diga-me. Daniel acenou com a cabeça. A família Castellano está em Chicago desde 1952. O avô de Vincent, Angelo, veio da Sicília sem nada e construiu um império. Restaurantes, imóveis, importação, exportação, tudo legítimo. Mas também, ele fez uma pausa. Além disso, outros serviços, proteção, mediação, soluções para problemas que não podiam ser resolvidos pelos canais oficiais. Você quer dizer crime? Quero dizer sobrevivência. Você tem que entender que, quando Angelo chegou, não havia leis protegendo os imigrantes, nem polícia disposta a ajudar quando alguém era enganado ou atacado.
Então, pessoas como Ângelo criaram seus próprios sistemas, sua própria justiça, e com o tempo esses sistemas se tornaram instituições. O chá de Sara chegou. Ela envolveu as mãos à volta da chávena quente, grata por ter algo em que se apoiar. Vincent herdou este sistema. Daniel continuou, mas também tentou mudá-lo, legitimar mais as operações, afastar-se das zonas cinzentas. Ele acreditava que a família poderia evoluir, tornar-se totalmente legítima dentro de uma geração. Nem todos concordaram. As facções que mencionou. Exatamente. Há pessoas na organização que acham que a visão de Vincent é fraca. Querem expandir-se para territórios dos quais nos mantivemos afastados. Querem ser mais agressivos, mais dispostos a usar a força. Veem a idade dele, os seus problemas de saúde, como uma oportunidade. Então, envenenaram-no. É o que acreditamos. A substância usada era sofisticada, algo que imitaria causas naturais. Se não estivesses lá, se não o tivesses mantido estável, ele teria morrido naquela cafetaria e todos teriam assumido que foi um derrame ou um ataque cardíaco. Causas naturais para um homem da idade dele. A Sarah sentiu-se mal. Mas eu estava lá. Então, o que é que isso muda? Tudo. Porque o Vincent sobreviveu o tempo suficiente para chegar ao hospital. E no hospital fizeram exames e encontraram o veneno. O que significa que agora não são causas naturais. É tentativa de homicídio, o que significa que haverá consequências. O que significa que quem fez isso precisa de saber o que o Vincent disse nos seus últimos momentos de consciência. Não ligues para ninguém. Foi tudo o que ele disse. Pensa, Sarah. A sério. Pensa. Houve mais alguma coisa? Um nome, um lugar, qualquer coisa. Sarah fechou os olhos, revivendo o momento, a mão dele a segurar o seu pulso, a respiração quente no seu ouvido, a urgência na voz dele. Não ligues para ninguém. E depois nada. Apenas o aperto dele a afrouxar, os olhos dele a revirar. Não, disse ela, abrindo os olhos. É tudo. Juro. Daniel estudou o rosto dela, depois acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito. Então, eis o que achamos que isso significa. Vincent estava a dizer-te para não ligares para ninguém do nosso mundo. Nem para o pessoal dele, nem para os rivais dele. Porque ele não sabia quem estava por trás do envenenamento. Ele não podia confiar em ninguém, exceto em ti, uma estranha, uma inocente. Mas eu liguei para os paramédicos. A polícia veio. Isso é diferente, isso está fora do nosso mundo. Era exatamente isso que ele queria. Supervisão da documentação dos canais oficiais. Isso protege-te e protege-o. Sarah absorveu isso. Então, o que acontece agora? Agora, vamos mantê-la em segurança enquanto descobrimos quem é o responsável. Já identificamos 3 facções possíveis dentro da organização. Cada uma tem um motivo. Cada uma tem uma oportunidade. Estamos a trabalhar para reduzir as possibilidades. E eu, o que faço? Volta à tua vida normal, tanto quanto possível. Trabalha no restaurante. Vê os teus amigos, mas mantém-te alerta. Contacta-me se algo de anormal acontecer e deixa-nos tratar da proteção. O que é que isso significa exatamente? Proteção significa que haverá sempre alguém a vigiar o teu prédio. Alguém a seguir-te de e para o trabalho à distância. Alguém a garantir que ninguém que não deva se aproxima de ti. As mãos de Sarah apertaram a chávena de chá. Quer dizer que estou sob vigilância? Queremos dizer que está a ser mantida em segurança. Há uma diferença, não há? A expressão de Daniel suavizou-se. Sei que isto não é o que queria. Sei que parece intrusivo e assustador, mas Sarah, a alternativa é muito pior. Essas pessoas, quem quer que tenha envenenado Vincent, são implacáveis. Estão dispostas a eliminar obstáculos. Neste momento, tu és potencialmente um obstáculo. A nossa presença torna-te menos alvo porque mostra que estás sob a nossa proteção. É um impedimento. E se não for, se eles decidirem que vale a pena correr o risco, então terás pessoas treinadas por perto que podem responder imediatamente. Mas não chegará a esse ponto. Somos muito bons no que fazemos. A Sarah queria discutir, queria levantar-se e ir embora. Queria voltar no tempo para 2 dias atrás, quando o seu maior problema era pagar o aluguer e o seu maior sonho era talvez fazer um curso de fotografia. Mas não podia, porque o Daniel estava certo. Ela já estava nisto. A única questão era se ela enfrentaria isso sozinha ou aceitaria ajuda.
Por quanto tempo? Ela perguntou baixinho. Até Vincent acordar e nos contar o que aconteceu, ou até identificarmos e lidarmos com quem quer que seja o responsável. Uma semana, talvez duas. E então eu posso voltar ao normal. Então você pode voltar ao normal com a nossa gratidão e a nossa proteção, se precisar novamente. Os castanos não esquecem dívidas. Sarah, você ajudou Vincent quando ele mais precisava. Isso significa algo. Sarah tomou um gole do chá, mal sentindo o gosto. Preciso de pensar nisso. Claro, mas enquanto pensa, o nosso pessoal continuará a vigiar, porque quer aceite oficialmente a nossa ajuda ou não, não vamos deixar que nada lhe aconteça. Vincent nunca nos perdoaria. Ele levantou-se, deixando dinheiro na mesa para as bebidas dos dois. Ligue-me a qualquer hora, dia ou noite. Esse número é diretamente para mim. E Sarah, sei que isto é assustador, mas você é mais forte do que pensa. Você provou isso ontem no restaurante. Então ele foi embora, deixando Sarah sozinha com o seu chá a arrefecer e os seus pensamentos acelerados. Sarah ficou sentada no Bernie's por mais 20 minutos, olhando para o seu chá, tentando processar tudo ao seu redor. A vida continuava normalmente. Estudantes a estudar para os exames, casais em encontros, amigos a colocar a conversa em dia, pessoas normais a viver vidas normais. Sem saber que a sua empregada de mesa da lanchonete Roses estava sentada a 5 metros de distância, envolvida em algo saído de um drama policial. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Kesha, ainda estranho. O que se passa? Ela olhou para a mensagem. O que poderia ela dizer? Olá, acidentalmente envolvi-me com o crime organizado e agora estou sob vigilância. Isso seria ótimo, ela respondeu. Coisas de família, nada de grave. Fica para sábado. Sabes que estou aqui se precisares de conversar. Eu sei, amo-te também. Sarah pagou pelo chá. O dinheiro de Daniel cobriu as duas bebidas e ela saiu para a noite. O céu estava completamente escuro agora. As luzes da rua criavam poças de luz amarela. O ar estava frio, prometendo mais chuva. Ela começou a caminhar em direção ao seu apartamento, hiperconsciente de tudo ao seu redor. E sim, ela os viu agora. Os observadores. Um homem do outro lado da rua acompanhando o seu passo. Um carro a avançar lentamente 2 quarteirões atrás. Eles nem sequer tentavam mais esconder-se. Ou talvez estivessem a tentar ser visíveis, tentando fazer com que ela soubesse que estava protegida. O pensamento deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, fez com que ela se sentisse como uma presa, cercada por predadores que afirmavam ser protetores. Sarah chegou ao seu prédio, subiu as escadas e destrancou o apartamento. Lá dentro, ela seguiu a rotina agora familiar. Trancar a porta, verificar 2 vezes, empurrar a cômoda contra ela. Então, sentou-se na cama e tomou uma decisão. Pegou o telemóvel e ligou para o número de Daniel. Ele atendeu na primeira chamada. Sarah, aceitarei a sua ajuda, disse ele, mas tenho condições. Diga quais. Primeiro, preciso de saber quem está a vigiar-me e quando. Preciso de sentir que tenho algum controle sobre a minha própria vida. Concordo. Vou enviar-lhe fotos e nomes das nossas pessoas. Sempre saberá quem está por perto. Segundo, se eu disser que preciso de espaço, de uma pausa na vigilância, você recua, mesmo que seja apenas por 1 hora. Daniel ficou em silêncio por um momento. Não posso prometer isso se tivermos informações confiáveis sobre uma ameaça, mas em circunstâncias normais, sim, se nos disser para recuar, nós recuamos. Terceiro, quando isto acabar, quando Vincent acordar ou quando apanhar quem fez isto, eu vou me embora completamente. Sem obrigações, sem dívidas, sem laços com o seu mundo. Sarah, você salvou a vida de um homem. Isso cria uma ligação, quer reconheçamos ou não. Mas sim, quando isto estiver resolvido, você estará livre para voltar à sua vida sem expectativas da nossa parte. Sarah respirou fundo. Está bem, então temos um acordo. Obrigada. Vou pedir aos meus homens para se apresentarem amanhã. Você vai sentir-se melhor ao conhecer os rostos deles. Espero que tenha razão. Tente descansar um pouco. Amanhã será mais fácil. Prometo. Ele desligou. Sarah ficou sentada na escuridão do seu apartamento, a pensar se tinha tomado a melhor decisão da sua vida ou a pior. Só o tempo diria. A nova realidade de Sarah começou na manhã seguinte. Daniel apresentou-a à equipa de proteção.
Maria, uma ex-especialista em segurança que vigiava o turno diurno, e James, um homem calado que cuidava do turno noturno. Eles eram profissionais, respeitosos, mantinham distância, mas estavam sempre presentes. Os dias passavam sem distinção. Sarah trabalhava no Rossis, ia para casa e vivia sob o peso da vigilância constante. Mas algo inesperado aconteceu. Ela começou a conversar com Maria durante os intervalos para o café. Conversas reais sobre a vida, sonhos, os caminhos que as levaram até aquele momento. Eu queria ser professora, confessou Maria numa tarde. É engraçado como a vida funciona. Sarah compartilhou os seus próprios sonhos abandonados. Fotografia contando histórias que importavam. Pela primeira vez em anos, falar sobre elas em voz alta fez com que parecessem possíveis novamente. Então Daniel ligou com novidades. Vincent estava acordando, mas havia um problema. Alguém dentro do hospital estava fazendo perguntas. Alguém que não deveria saber que Vincent podia se comunicar. Precisamos transferi-lo, explicou Daniel. Mas precisamos de alguém em quem ele confie para estar lá quando ele acordar completamente. Alguém inocente, Sarah entendeu antes que ele perguntasse. Só precisas de mim se estiveres disposta. Isto vai além do nosso acordo. Sarah pensou no homem que usara o seu último suspiro consciente para protegê-la. Pensou na amizade de Maria, um sentimento significativo pela primeira vez em anos. Quando partimos? O quarto do hospital estava silencioso, exceto pelo baipe constante dos monitores. Sarah sentou-se ao lado da cama de Vincent Cassiano, com a mão perto da dele. Daniel ficou junto à porta, observando o corredor. Os olhos de Vincent se abriram. Por um momento, a confusão nublou seu rosto. Então, o reconhecimento surgiu. A empregada de mesa, disse ele com voz rouca, fraca, mas clara. Ficou, disse-me para não ligar para ninguém, disse Sarah suavemente. Queria entender o porquê. Os lábios de Vincent curvaram-se em algo parecido com um sorriso. Menina esperta, sabias que isso significava alguma coisa. Ele fez uma pausa, reunindo forças. O meu próprio sobrinho, Marco. Ele queria o controle. Queria levar a família em direções que eu não permitiria. Ele achava que fazer com que parecesse natural seria limpo. O peito de Sarah apertou-se. Marco, que parecia tão preocupado, tão leal. O veneno deveria ser indetetável, continuou Vincent. Mas mantiveste-me vivo o tempo suficiente para os testes. Salvaste-me e expuseste-o sem saber. Apenas fiz o que era certo, exatamente. Foi por isso que confiei em ti naquele momento. Puro instinto. Eras a única pessoa ali sem segundas intenções, sem ligações, a única pessoa segura. Daniel deu um passo à frente. Marco foi tratado discretamente. A família está estável. Você estava certo sobre ele, Vincent. Vincent acenou com a cabeça exausto. Ele olhou para Sarah novamente. O que você quer, garota? Diga. Dinheiro? Uma nova vida em algum lugar? Qualquer coisa. Sarah tinha pensado sobre esse momento. O que ela poderia pedir? Mas sentada ali, vendo aquele homem frágil que confiou nela em seu momento mais vulnerável, ela soube. Ajude-me a ir para a faculdade, ela disse. Programa de fotografia na Columbia College. Quero contar histórias reais, documentar vidas reais. É tudo o que sempre quis. Os olhos de Vincent brilharam com algo que poderia ser respeito. Feito. Propinas integrais, despesas de subsistência e quando te formares, não me deves nada. Sem obrigações, sem compromissos. Por quê? Porque me lembras que ainda há bondade neste mundo. Que nem tudo tem de ser calculado, transacional. Ajudaste porque era o certo a fazer. Isso é raro. Vale a pena preservar. Sarah estava no restaurante da Rosie pela última vez, vestindo o seu avental. A sua carta de aceitação para o curso de fotografia da Columbia estava no seu apartamento. Propinas garantidas por uma bolsa de estudos anônima. Tem a certeza disso? Perguntou Rosie, enchendo as chávenas de café. Tenho a certeza. Está na hora. A senhora Washington levantou os olhos do livro. Eu disse que um dia isso aconteceria se parasses de apenas falar nisso. Sarah sorriu, sentindo-se mais leve do que nunca. Tinha razão. Naquela noite, encontrou-se com Daniel no café do Bernie. Ele deslizou um envelope pela mesa. Alojamento pago no primeiro semestre, subsídio para equipamento e isto. Ele tirou um cartão de visita diferente dos outros. O meu número pessoal,
Não para emergências, apenas se alguma vez quiseres conversar. Passaste por algo extraordinário. Às vezes, ajuda a conversar com alguém que compreende. Somos amigos agora? Sara perguntou, meio a brincar. Acho que sim. Por mais estranho que fosse, Sara guardou o cartão no bolso. O que acontece ao Marco? Ele já não faz parte da família. É tudo o que posso dizer. Mas ele não vai incomodar-te nem a mais ninguém. E o Vincent está a recuperar lentamente e pergunta por ti. Quer ver a tua primeira exposição quando a tiveres? Sara sentiu um calor inesperado ao ouvir isso. Diz-lhe que vou enviar um convite. Sara sentou-se no seu dormitório da Colômbia a editar fotos para o seu projeto de documentário. Vidas Invisíveis, Histórias da Classe Trabalhadora de Chicago. A sua câmara focava pessoas como ela costumava ser. Empregadas de mesa, cozinheiros, zeladores, pessoas que mantinham a cidade a funcionar enquanto permaneciam invisíveis. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem da Maria. Café esta semana. Sinto falta das nossas conversas. Sara sorriu. As amizades mais estranhas surgiram das circunstâncias mais sombrias. Ela olhou para a foto na sua secretária, a lanchonete. Rosie atrás do balcão. A luz da manhã a entrar pelas janelas enevoadas. A sua antiga vida capturada para sempre. Ela estava com tanto medo naquela época. Tão pequena. Agora, olhando para o horizonte de Chicago pela janela, ela se sentia diferente, mais forte, como se tivesse atravessado o fogo e emergido com um propósito. A experiência lhe custou a inocência, sim, ela agora via a complexidade do mundo, sua graça moral, mas também lhe deu algo precioso, a coragem de reivindicar a vida que sempre quis. O seu telemóvel vibrou novamente, número desconhecido. Orgulhosa de si, os olhos de Sara ardiam. Ela respondeu, obrigada por tudo. Lá fora começou a chover, a mesma chuva persistente de Chicago. Mas desta vez, Sara viu-a de forma diferente. Não como algo pesado e opressivo, mas como o batimento cardíaco da cidade, constante, real, vivo. Ela pegou na sua câmara e saiu. Havia histórias para contar.